o programa, né, é esse livro menor, né, esse de capa cinza, Análise Real, volume 1, que ele tem os tópicos divididos de maneira muito eficiente, mas tem algumas coisas que tem nesse livro um pouco maior, o mais antigo, o curso de análise volume 1, em particular, tem muitos exercícios interessantes. Então, de vez em quando, a gente vai fazer coisas que estão aqui, mas não estão aqui. Mas, de qualquer jeito, a referência principal, de novo, em particular, porque tem os tópicos organizados de maneira que dá tempo de dar o curso nesse período, vai ser esse livro cinza, mas com referências ocasionais ao livro maior, né? Então, a gente vai... Isso é um curso fundamentalmente sobre números reais. Deixa eu tentar listar alguns tópicos fundamentais de que a gente vai falar nesse curso. Essa lista corresponde muito de perto à divisão em capítulos, né, desse livro do Elon. Mas a gente vai começar na aula de hoje, nós vamos dar uma aula sobre conjuntos finitos, infinitos e enumeráveis, né? Depois a gente vai apresentar mais precisamente o objeto fundamental desse curso, são números reais. Vamos falar de propriedades fundamentais, de caracterização precisa, etc., de números reais. Sequências e séries de números reais, né? Então, depois a gente vai falar de limites de funções. Funções contínuas. Bom, em algum momento a gente vai falar de topologia da reta, provavelmente já aqui, antes de conjuntos abertos, fechados, compactos, etc. Limites de funções, funções contínuas, derivadas e aplicações, integrais. Então esse é, digamos, o programa básico. Se sobrar algum tempo, a gente vai falar alguma coisa sobre sequências e séries de funções. A interrogação, não sei se vai dar tempo, mas alguma coisa a gente fala. Bom, então esses são os assuntos básicos desse curso, né? E a gente vai começar falando de números finitos, de conjuntos finitos e infinitos, né? E para isso a gente vai começar falando dos números naturais. Como eu estou seguindo os livros do Elon, o Elon gosta de começar os naturais com 1 em geral. Nos meus textos eu costumo dizer que 0 é um número natural. Isso é uma questão de convenção, né? Assim, metade dos matemáticos acham que 0 é natural, metade acham que não é. Então, mas como ele está seguindo o livro do Elon, os naturais dele não têm o 0, começam com 1. Mas afinal... Bom, mas isso ainda é muito impreciso. Então, o Elon começa descrevendo os axiomas de Peano, que são um conjunto de axiomas que caracterizam os naturais e, basicamente, quer dizer, o axioma mais importante é o chamado axioma da indução. Então, os naturais, eles são um conjunto com as seguintes propriedades. Ele tem um elemento que é o... Então, bom, deixa eu listar os axiomas de Peano. Se N é esse conjunto, o primeiro axioma fala que existe uma função injetiva S dos naturais dos naturais. O segundo axioma diz que essa função não é sobrejetiva.
existe um elemento que é o 1, é o menor número natural, que está nos naturais, mas não está na imagem dos naturais pela S. Está em n menos S de n. Quer dizer, ele é um número natural, mas que não é imagem de nenhum número natural para essa função. Essa função vai ser conhecida como a função sucessora, a função que a cada natural associa o seu sucessor. E isso está dizendo que 1 não é sucessor de ninguém, né? E 3, finalmente, que é o popular axioma da indução. Do jeito mais geral, envolvendo conjuntos, ele diz assim: se A é um subconjunto dos naturais, tal que o 1 pertence a A e se n está em A, então n mais 1 está em A, para todo n natural, então A tem que ser o conjunto de todos os naturais. Bom, 1 pertence a A, é claro, mas o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se n está em A, então n mais 1 está em A. Isso tem que ser verdade para qualquer n, quer dizer, se 1 está em A, o 2 tem que estar em A, se o 2 está em A, o sucessor do 2. N mais 1, eu escrevi n mais 1, desculpem, é sucessor de n, perdão, eu não defini soma ainda. S de n, né? S de n é o sucessor de n. Se n está em A, então o sucessor de n está em A. Então a função S tem essas 3 propriedades. Quer dizer, ela é injetiva, quer dizer, 2 caras diferentes sempre têm imagens diferentes pela função S, quer dizer, 2 naturais diferentes sempre têm sucessores diferentes. A função S não é sobrejetiva, existe um elemento que não está na imagem. E vale essa propriedade, isso é o axioma mais importante, mais complicado dos 3 também, né? Ele diz que qualquer subconjunto dos naturais que contenha um 1 e contenha o sucessor de qualquer elemento dele tem que ser o conjunto de todos os naturais. Quer dizer, isso, em algum sentido, diz que qualquer natural pode ser obtido a partir do 1, considerando, tomando sucessor um monte de vezes, quer dizer. O que a indução diz informalmente, ela diz que o conjunto dos naturais é esse conjunto aqui, 1, o sucessor de 1, o sucessor do sucessor de 1, e assim por diante. Não, porque esse conjunto contém o 1, e para cada elemento dele eu estou considerando o sucessor, quer dizer, tem o sucessor do 1, sucessor do sucessor de 1, etc. Então esse conjunto tem essas propriedades, né? Ele é um subconjunto dos naturais, tem um 1, e dado um elemento ele tem um sucessor. O que o axioma da indução diz é que esse conjunto é o conjunto de todos os naturais, quer dizer, todos os naturais podem ser obtidos a partir do 1, tomando sucessor um monte de vezes. Tá? Então, o axioma da indução basicamente está dizendo isso. Na versão que eu acho que está escrita no livro do Elon, o axioma 2 ele é escrito de uma maneira ligeiramente diferente. Ele diz que existe um único elemento com essa propriedade. Mas, na verdade, isso pode ser demonstrado como o Elon mesmo observa, né? Deixa eu fazer essa observação, então. É o único elemento de n menos S de n. Como é que a gente prova isso? A gente tem... não pode dizer uma coisa dessa gratuitamente, né? A gente tem que, de algum jeito, provar isso usando esses axiomas. Quer dizer, a ideia é que qualquer outro natural é sucessor de alguém, né? Vamos... Então, vamos considerar o conjunto de... né? Então, eu acho que isso vai funcionar.
seja A o seguinte conjunto 1, união S de N. Quer dizer, eu pego todos os números que são sucessores de alguém em união com 1. Eu afirmo que esse conjunto tem que ser o conjunto de todos os naturais. Vamos ver por quê. Naturalmente, o 1 pertence a A, porque eu peguei 1, união, alguma coisa. Como o conjunto S de N está contido em N, né? S é uma função que leva N em N. O A claramente está contido em N, né? 1 é um número natural, sucessor disso. O A é certamente um subconjunto dos naturais. Dado um elemento qualquer de A, o sucessor dele é sucessor de algum natural, porque o A está contido dos naturais. Então, S de N certamente pertence à imagem dos naturais pela função sucessor, e isso aqui está contido em A, porque A é 1 união S de N. Logo, S de N pertence a A. Então, dado qualquer elemento de A, na verdade, qualquer elemento dos naturais, o sucessor dele vai pertencer a esse conjunto A. Portanto, o A tem essas duas propriedades do item 3. Ele é um subconjunto dos naturais, tal que o 1 pertence a ele, e dado qualquer elemento dele, o sucessor dele também está nele, né? O conjunto com essas propriedades, pelo axioma 3, tem que ser o conjunto de todos os naturais. Portanto, logo... Então, A é o conjunto de todos os naturais, quer dizer, você tem um número natural. O conjunto dos naturais é união S dos naturais, onde, se eu pegar os naturais e tirar os sucessores dos naturais, só sobra 1, não tem mais. Tá? Então, isso mostra a unicidade do 1 como um elemento que está nos naturais menos os sucessores dos naturais. Quer dizer, de fato é o único elemento nesse conjunto, né? Muito bem. Então, indução é esse axioma, que essas coisas, além de caracterizarem os números naturais, elas servem de base para você construir toda a teoria fundamental dos naturais. A gente pode usar esses axiomas para definir a operação de soma, para definir a operação de produto e para provar uma série de coisas sobre números naturais. Então, basicamente, a única ferramenta que a gente tem na mão para provar coisas sobre números naturais basicamente a indução e coisas que seguem de indução, né? A gente vai construindo a teoria, quer dizer, você vai provando coisas. Quando você já provou um certo número de coisas, a sua vida fica mais fácil, porque para provar outras coisas você pode usar as coisas que você já provou, né? Mas no início você só tem indução, não tem mais. E a indução serve para construir funções também, mas a gente pode usar a indução para construir funções recursivamente, que é o que a gente faz com a soma. A gente define, então, soma de números naturais. A gente define n mais 1 como sendo S de N. Botei 2 pontinhos aqui para dizer que eu estou definindo n mais 1 desse jeito. N mais 1 é o sucessor de n, é outro nome para o sucessor de n. E dados e recursivamente n mais o sucessor de k. Se você já sabe quem é n mais k, você sabe quem é n mais k mais 1, ou n mais o sucessor de k. Por definição, isso é o sucessor de n mais k. Então, se
a soma n mais k já está definida, você consegue definir a soma n mais o sucessor de k, ou seja, n mais k mais 1. E n mais o sucessor de k, por definição, é o sucessor de n mais k. Então, a primeira definição, que n mais 1 é o sucessor de n, né, se você já sabe quem é a função sucessor, digamos, ela define n mais 1 para qualquer n natural. Mas se você sabe quem é n mais 1 para qualquer n natural, você tem como saber quem é n mais 2 para qualquer n natural, porque 2 é o sucessor de 1. Então, n mais 2, por definição, é o sucessor de n mais 1. Então, agora a gente já sabe quem é n mais 2 para todo n natural e a gente pode definir n mais 3. n mais 3 é o sucessor de n mais 2. E assim por diante, quer dizer. Então, recursivamente, em k, você define n mais k para todo n natural de uma vez. E vai fazendo esse passo a passo. Né? Essa é uma chamada construção recursiva. Né? E a gente também pode definir recursivamente o produto. A noção de produto depende da noção de soma. A gente já sabe somar, agora vamos aprender a multiplicar. A gente define n vezes 1 é sempre igual ao próprio n. E, recursivamente, de novo, n vezes... Agora eu vou passar a escrever k mais 1 em vez do sucessor de k. A gente já sabe que o sucessor de k é k mais 1. Né? N vezes k mais 1, por definição, é n vezes k. Se você já sabe multiplicar n por k, a gente vai aprender a multiplicar n por k mais 1. Por definição, é n vezes k mais n. Né? Então, você já sabe multiplicar por 1. Multiplicar por 1 é não fazer nada. Multiplicar por 2 é multiplicar... Então, n vezes 2 é n vezes 1 mais n, quer dizer, é n mais n. N vezes 3 é n vezes 2 mais n, assim por diante. Né? Então, se você sabe multiplicar por k, você aprende a multiplicar por k mais 1 desse jeito. E do mesmo jeito, você define n vezes k para quaisquer n k naturais. Né? Muito bem. Essas operações têm uma série de propriedades que a gente conhece, elas são comutativas, associativas, tem distributividade da multiplicação em relação à adição, então propriedades básicas. E todas essas propriedades são teoremas, né? Por exemplo, associatividade. M mais N mais K é M mais N mais K e M vezes N vezes K é M vezes N vezes K para quaisquer MNK naturais. Distributividade, por exemplo, da multiplicação em relação à adição. M vezes N mais K é M vezes N mais M vezes K, quaisquer NK naturais. Fez comutatividade, né? M mais N é a mesma coisa que N mais M. E M vezes N é a mesma coisa que N vezes M, quaisquer MN naturais. A gente ainda tem, por exemplo, a lei do corte. Que se M mais P igual a N mais P, então M é igual a N, não tem jeito. Para quaisquer MNP naturais. Deixa eu anunciar para o produto também. Se M vezes P for igual a N vezes P, como
O zero não é natural, a gente pode fazer isso para o produto também, né? Senão tinha que separar o zero. M vezes P igual a N vezes P implica também que M é igual a N. E essas duas coisas valem para quaisquer M, N e P naturais. Né? Então temos essas propriedades básicas todas. Se a gente for provar elas todas, a gente vai gastar mais tempo do que é razoável nesse assunto, né? A gente ainda está nas preliminares do curso. Vou provar alguma coisa, sei lá, associatividade. Vou provar, digamos, a associatividade da soma e distributividade da multiplicação em relação à soma, né? Em relação à adição. E o resto é exercício. Vamos lá, né? Talvez a lei do corte para a soma, eventualmente. Vamos lá. Tá bom, vamos provar 3 coisas. Então vamos lá. Prova de algumas coisas. Associatividade, por exemplo, da soma. Vamos lá. Suponha que... Bom, a gente vai provar a associatividade por indução em K. Que a gente tem M mais N mais 1, N mais 1 é o sucessor de N, né? Isso, por definição, né, M mais o sucessor de N é o sucessor de M mais N, por definição. Né? Deixa eu escrever um def aqui em cima. Porque era assim que a gente definia recursivamente, né? Um cara mais o sucessor do outro era o sucessor da soma. E isso é M mais N mais 1. Então, ou seja, para K igual a 1, a propriedade vale. Para K igual a 1, funciona. Quer dizer, para K igual a 1, você tem que M mais N mais K é M mais N mais K para quaisquer MN naturais. Né? A gente provou que isso vale sempre para quaisquer MN, no caso K igual a 1. Tá? Então vamos supor que valha para um certo K. Essa é uma prova típica por indução. Então a propriedade, a gente supõe que a propriedade vale para um certo K, eu vou provar que a propriedade vale para K mais 1. Se eu fizer isso e além disso provar que a propriedade vale para K igual a 1, eu provo que a propriedade vale para qualquer K natural. Por que eu posso fazer isso? Por causa desse princípio da indução, que está enunciado de um jeito diferente, ele fala em conjuntos, mas você tem o direito, você pode considerar o conjunto dos naturais que satisfazem essa tal propriedade. E o que a gente está mostrando é que 1 pertence a esse conjunto, porque 1 satisfaz a tal propriedade, e que se K pertence a esse conjunto, quer dizer, se a propriedade vale para K, então ela vale para K mais 1, ou seja, o K mais 1 vai pertencer a esse conjunto. Então esse conjunto satisfaz todas as condições desse axioma da indução e, portanto, ele tem que ser o conjunto de todos os naturais, ou seja, a tal propriedade tem que valer para todos os naturais. Tá? Então eu vou fazer uma prova seguindo esse princípio. Suponha que vale para K. Isto é, o que quer dizer que vale para K? Que a gente está supondo que M mais N mais K igual a M mais N mais K para quaisquer MN naturais. Tá? Isso vai ser minha chamada base da indução. A gente supõe que vale para K, eu quero provar que vale para K mais 1. Trocando K por K mais 1, a mesma coisa continua sendo verdade. A gente já viu que para K igual a 1 isso é verdade. Né? Então, vamos supor que vale para um certo K e vamos tentar provar que vale para o sucessor de K. Temos então M mais N mais o sucessor de K, digamos. Quem que é N mais o sucessor de K? Por definição, isso é N mais o sucessor de K é o sucessor de N mais K, por definição. Né?
Então, de novo, eu estou usando a propriedade geral da definição. Agora, M mais o sucessor de alguém, por definição, ainda por definição, é igual ao sucessor de M mais esse cara. Quem que é esse cara? É N mais K. Né? O sucessor, por outro lado, de M mais N mais K, né? É então, deixa eu ver só o que eu estou querendo fazer. Assim, aqui a gente vai usar a hipótese de indução, né? Porque, por hipótese de indução, M mais N mais K, M mais N mais K, para quaisquer MN. Então, isso aqui é o sucessor de M mais N mais K. E, de novo, pela definição, né, quando você tem o sucessor de uma soma, é a mesma coisa que M mais N mais o sucessor de K. Então, por definição, isso é M mais N mais o sucessor de K. E pronto, quer dizer, a gente provou que se essa propriedade vale, e o MN aqui podem ser quaisquer números naturais. Então, se essa propriedade aqui vale para K, então ela vale para o sucessor de K. Quer dizer, M mais, como é que é? M mais N mais o sucessor de K é a mesma coisa que M mais N mais o sucessor de K. Então, se você troca K por sucessor de K nessa propriedade, a gente acabou de provar que isso é verdade sempre. Isso aqui é sempre igual a isso. Né? Ou seja, essa propriedade vale para 1, e se vale para K, então vale para o sucessor de K. Então, ela tem que valer para todos os naturais. Portanto, por indução, essa propriedade, quer dizer, M mais N mais K igual a M mais N mais K, vale para não só para qualquer MN natural, mas para qualquer K natural também. Tudo. Então, isso termina a prova da associatividade da soma. Né? Vamos fazer, por exemplo, distributividade. Prova muito parecida. O caso, de novo, a gente vai provar isso por indução em K, né? Vamos provar por indução em K. Que M vezes N mais K, M vezes N mais M vezes K, para quaisquer MN naturais. Né? Para fixar o K e mostrar que isso é verdade para quaisquer MN. Para K igual a 1, isso vai ser verdade por definição. Né? Por quê? Porque M vezes N mais 1 é M vezes N mais M, por definição, né? Onde é que está a definição? N vezes K mais N vezes um cara mais 1 é N vezes K mais N. Bom, então M vezes N mais 1 é M vezes N mais M. E por outro lado, M é M vezes 1, né? Qualquer cara vezes 1 é ele mesmo. Igual, isso aqui é M vezes N mais M vezes 1. Né? Isso é exatamente o que diz a associatividade, a distributividade, desculpe, para K igual a 1. Não para quaisquer MN naturais. Então a gente mostrou que vale para K igual a 1. Né? M vezes N mais 1 é M vezes N mais M vezes 1. Sempre. Muito bem. Então aqui foi só usar a definição. E agora a gente vai fazer o passo da indução. Vou mostrar que se vale para K. Né? Só repetir, M vezes N mais K, M vezes N mais M vezes K, para quaisquer MN naturais, onde
M vezes N mais o sucessor de K. O sucessor de K é K mais 1, né? Rapidamente a gente vai parar de falar de sucessor de N, vamos falar N mais 1 sempre. Né? A gente já sabe que N mais 1 é o sucessor de N. N mais K mais 1. Aqui a gente usa que N mais K mais 1 é N mais K mais 1. Né? Essa coisa inicial aqui da associatividade da adição. A gente até já provou a associatividade da adição sempre, mas isso aqui é até por definição, né? De soma. Bom, M vezes um cara mais 1 é M vezes N mais K mais M, por definição, né? Definição de produto. E M vezes N mais K, aí sim a gente pode usar a hipótese de indução. Isso aqui é M vezes N mais M vezes K, né? Usamos o caso do K, né? Isso aqui é verdade para K. A gente quer provar que vale para K mais 1. Mais M. Aqui a gente usa a associatividade da adição, caso geral, que é um caso que felizmente é uma coisa que a gente já provou. Então isso aqui é M vezes N mais M vezes K mais M. E de novo, por definição, M vezes K mais M é M vezes K mais 1. Né? Por definição, né? Disso aqui, de M vezes K mais 1, né? M vezes K mais 1 é M vezes K mais M. Isso era exatamente o que a gente queria provar, né? Para K mais 1, M vezes N, M vezes N mais K mais 1 é M vezes N mais M vezes K mais 1, olha aqui. Exatamente, logo vale para K mais 1. Para quaisquer MN naturais. Propriedade já inclui que seja verdade para quaisquer MN naturais. Então logo vale para K mais 1, portanto. Portanto, vale para todo K natural. Né? Checamos o caso inicial da indução, que é o caso K igual a 1, fizemos o passo da indução, então provamos que é verdade sempre. Né? Vamos fazer a última, a primeira aula. A gente vai mais devagar. Vamos ler lei do corte, vamos lá. Então, as coisas intervêm. Tem umas que dão um pouquinho de comutatividade, dá um pouquinho de trabalho, mas usando as coisas anteriores ajuda bastante. Então, exercício para vocês provar a associatividade do produto, comutatividade da soma do produto. Assim. Vamos fazer e lei do corte para o produto. Eu vou fazer lei do corte para a soma só. Então, de novo a gente vai provar por indução, né? Em K, por indução em K, que se M mais K igual a N mais K, então M igual a N. E essa implicação vale para quaisquer MN. Se M mais K igual a N mais K, então M igual a N. Né? Para K igual a 1, se M mais 1 for N mais 1, então S de M, que é o M mais 1, estou supondo que M mais 1 é igual a N mais 1, e N mais 1 é o S de N. Então S de M é igual a S de N, mas o S é injetivo, então M tem que ser igual a N. Então, provamos para K igual a 1. Segue direto da injetividade da S. Tá? Agora vamos supor que vale a implicação para K e vamos provar que vale para K mais 1.
Então supõe agora que você tem M mais K mais 1 igual a N mais K mais 1. Se acontece isso, como K mais 1 é o sucessor de K, né? O sucessor de M mais K, por definição de soma, né, é a mesma coisa que M mais o sucessor de K, que é M mais K mais 1. Mas por hipótese isso é igual a N mais K mais 1. E K mais 1 é o sucessor de K. E N mais sucessor de K, de novo, por definição de soma, é igual ao sucessor de N mais K. Quer dizer, o sucessor de M mais K é igual ao sucessor de N mais K. Como essa é injetiva, né? Logo, como essa é injetiva, o M mais K tem que ser igual a N mais K. Mas se o M mais K é igual a N mais K, por hipótese de indução, né? A gente está supondo que vale para K, a gente pode cortar o K. Portanto, a gente conclui que M igual a N, que é o que a gente queria, acabou a prova. Quer dizer, se essa propriedade vale para K, então ela vale para K mais 1. Você pode cortar o K, você também pode cortar o K mais 1. Né? A gente começou supondo que M mais K mais 1 igual a N mais K mais 1, concluiu que M igual a N, ou seja, vale a lei do corte para K mais 1 também. Né? Então vale para 1, e se vale para K, então vale para K mais 1, então pronto, então vale para qualquer K natural. Eu devia, seguindo a linha dos outros, devia escrever um pouco mais, portanto, assim, a lei do corte vale, que é essa implicação, né? Para todo K natural. Que a gente provou que se vale para 1 e se vale para K, então vale para K mais 1. Então vale para todo K. E acabou. Tá bom, escrevi um pouquinho mais. Muito bem. Então, feitas essas coisas iniciais de soma e produto, dá uma colada nela só para não perder nenhum enunciado sensível. Tá bom, então agora a gente define a ordem. Fala de boa ordenação, muito bem. Tá bom. Então vamos lá, vamos definir a ordem, dados M e N naturais. A gente diz que M é menor que N, né? Já começar dizendo definição, né? Se existe um K natural com N igual a M mais K. A soma de dois naturais é maior que cada um deles, né? A ordem tem uma série de propriedades básicas. Deixa eu... Bom, mas já que a gente está no meio do... Vou aproveitar para definir menor ou igual, né? Dizemos que M é menor ou igual a N, se M é menor que N, ou M igual a N, né? Isso é só para anotação. E aí, a gente tem fatos sobre a ordem, né?
por exemplo, ela é transitiva, né? Se M menor que N e N é menor que R, então M é menor que R. E vale uma coisa análoga para menor ou igual. Se M é menor ou igual a N, N é menor ou igual a R, então M é menor ou igual a R, isso é uma consequência disso. Esse é fácil de provar, né? Porque isso quer dizer que N é M mais alguma coisa e R é N mais alguma coisa. Então o R é M mais duas coisas, que vai por associatividade. O R vai ser M mais alguém natural, portanto vai ser maior que o M, né? A outra que é um pouco menos óbvia é a tricotomia, né? Quer dizer que dados MN naturais vale exatamente uma das seguintes três possibilidades. Quer dizer, dados MN, ou você tem M menor que N, ou M igual a N, ou N menor que M. Ou eles são iguais ou tem um que é menor que o outro. Isso de novo é uma coisa que pode ser provada por indução. Por exemplo, se o M for 1, qualquer natural ou é igual a 1 ou é maior que 1, né? Ou é alguém mais 1, né? Ou é o sucessor de alguém. Né? Portanto, é maior que 1. Aí você prova que se isso vale para M, vale para M mais 1, né? Porque você usa essas coisas para o M para provar que vale para M mais 1. Então, se o M for maior que o N, o N ou vai ser igual a M mais 1 ou vai ser maior que o M mais 1. Não tem jeito. Se ele for igual a N, vai ser menor que N mais 1. Se o N for menor que o N vai ser menor que o M mais 1 também. A ideia é usar essas propriedades por M para provar que elas valem para o M mais 1 também. Você pode provar, então, isso por indução em M. De novo, os detalhes são exercício. Tem uma que eu acho que o Elon nem listou, mas é fácil também, né? Se M é menor que N, então M mais P é menor que N mais P para qualquer P natural. A ordem ela é preservada por somas, né? E tem outra importante que diz que se você tem um natural, você nunca tem um natural entre... não existem M e K naturais com M menor que K menor que M mais 1, né? Ela prova essa última, vamos provar essa última, que nunca tem nenhum natural entre M e M mais 1, né? Indução em M, porque se M for 1, né, o M mais 1 é 2, que é o sucessor de 1, e dado um K natural maior que 1, todo natural diferente de 1 é sucessor de alguém, né? A gente mostrou que 1 é o único natural que não é sucessor de ninguém. Então existe R natural, tal que K é o sucessor de R, né? Ou seja, R mais 1. E a afirmação é que
a gente não pode ter o K menor que M mais 1. Se o K for menor que 2, isso quer dizer que... O que quer dizer que K é menor que 2? Quer dizer que 2 é igual a K mais alguém, mais um certo P para algum P natural. Então, a gente... Bom, como K é R mais 1, né? Então 2 é R mais 1 mais P, né? Isso é igual a, né, por associatividade, a R mais 1 mais P, por comutatividade é R mais P mais 1, né? Ou seja, é o sucessor de R mais P, né? E o 2 é o sucessor de 1. Onde o R mais P tem que ser 1. Agora, isso é um absurdo, porque a soma de 2 naturais é sempre maior que 1. Vamos ver por quê. Por que isso é um absurdo? Porque... Deixa eu escrever logo que isso é um absurdo. Porque se... Depois... Porque 1 não é sucessor de ninguém, né? De fato, se P fosse 1, o R mais P é o R mais 1, que é o sucessor de R. Mas R mais P a gente está supondo que é 1, né? Então 1 seria o sucessor de R, absurdo. Se não, se o P não é 1, o P é o sucessor de alguém. Todo natural que não é 1 é sucessor de alguém. Se não, se P é diferente de 1, existe um T natural com um P igual a S de T. Logo, 1 é R mais P, o P é S de T, então esse é R mais S de T. Agora, um cara mais o sucessor de outro é o sucessor da soma, é S de R mais T. De novo, absurdo, né? De novo, 1 seria sucessor de alguém. Tá? Então, 1 não é soma de 2 naturais, quaisquer que sejam 2 naturais. R mais P é sempre maior que 1 para quaisquer R e P naturais, né? De fato, foi isso que a gente mostrou. A gente mostrou que R mais P é sempre sucessor de alguém. Mas se P for 1, é o sucessor do R. Se não, o P é T mais 1 e o R mais P é o sucessor de R mais T. Não foi o que a gente mostrou aqui. Então, qualquer soma de naturais é por definição sempre o sucessor de alguém, né? Na verdade, isso a gente já tinha... Isso é uma consequência direta da definição de soma, na verdade, né? Sempre define soma de 2 caras sempre como sendo sucessor de alguém, né? Então, toda soma é sucessor de alguém, como 1 não é sucessor de ninguém. 1 não pode ser o resultado de nenhuma soma. Isso quer dizer que... Bom, a gente tem um absurdo, então. Não quer dizer, para M igual a 1 é verdade. Agora, se é verdade para M igual a 1, né, e a gente quer provar por indução em M, né? A gente supõe que vale para M e tenta provar para o sucessor de M, né? Então, se... Suponha que... Então, agora para o sucessor de M. Sucessor de M, quer dizer, M mais 1 menor que K, menor que o sucessor de M mais 1, que é o M mais 2, né? E a gente quer concluir que isso é um absurdo. Como K é maior que M mais 1, o K é M mais 1 mais algum P natural.
Então a gente tem, por outro lado, o K é menor que M mais 2, o M mais 2 vai ser K mais um certo R para algum R natural. Agora, o K igual a M mais 1 mais P, né? Deixa eu escrever assim. Como a gente sabe, isso é a mesma coisa que M mais P mais 1. É, M mais 1 mais P, que é a mesma coisa que M mais P mais 1, comutatividade. Logo, o M mais 2 é M mais P mais 1 mais R. E aqui a gente pode usar a lei do corte, né? Se M mais 2 é igual a M mais alguma coisa, a gente pode cortar o M, né? Isso aqui a gente pode usar, né, o K mais R é isso, mas a gente pode botar o parênteses aqui se você quiser, ou lá, tanto faz. Mas é melhor botar aqui, porque aqui a gente pode cortar o M pela lei do corte, né? Então 2 é igual a P mais 1 mais R, e a gente sabe que isso é um absurdo, mais ou menos do mesmo jeito que aqui, né? Isso aqui é P mais R mais 1, de novo por associatividade e comutatividade. O 2 é o sucessor de 1, né? Esse aqui é 1 mais 1, de novo pela lei do corte, ou pela injetividade da função sucessor. O 1 vai ser P mais R, e a gente já viu que isso é um absurdo. Então, provado. Na verdade, a rigor realmente nem precisava indução em M mesmo, podia ter feito mais diretamente, assim, usando a lei do corte. Porque primeiro a gente prova que é um absurdo para o 1, depois usa a lei do corte. Mas bom, mas deu certo de qualquer jeito. Talvez um pouco mais complicado do que precisasse. Bom, mas tudo isso é verdade, pode ser provado por indução. E a gente vai usar isso para mostrar que o princípio da indução implica o princípio da boa ordenação. Indução. É um fato importante. Isso quer dizer o seguinte: ele diz que qualquer subconjunto dos naturais tem um menor elemento, né? Então, dado qualquer subconjunto dos naturais não vazio, sempre existe um menor elemento, quer dizer, existe digamos, um N0 que é o mínimo de A. O que quer dizer isso? Quer dizer, é um número natural, tal que o N0 pertence a A, e se você tiver qualquer cara menor que N0, ele necessariamente está fora do A, né? Quer dizer, o N0 é o menor elemento do A, qualquer elemento do A ou é igual ao N0 ou é maior que o N0, né? Pela tricotomia. Não tem nenhum elemento do A menor que o N0, né? Então isso aqui, informalmente, temos aqui indução implica boa ordenação, né? Isso aqui é o popular princípio da boa ordenação, né? O conjunto dos naturais é bem ordenado. Um conjunto com uma ordem é chamado bem ordenado. Isso tem essa propriedade, que qualquer subconjunto não vazio tem sempre um menor elemento, tem um mínimo, né? Quer dizer, em outras palavras, quer dizer que N é bem ordenado.
por essa relação de ordem que a gente introduziu. Então vamos lá, vamos provar isso. Provar isso, a gente vai considerar um conjunto que vai ser útil em outras proposições também, que são esses conjuntos IN, né? Dado N natural, seja IN o conjunto de todos os naturais que são menores ou iguais a N, né? Então, o I1 é só o 1, o I2 é 1, 2, o I3 é 1, 2, 3, assim por diante, né? Bom, então aqui, como é que é a nossa situação? A gente tem um conjunto contido nos naturais, não vazio, a gente quer provar que existe um menor elemento. A gente pode fazer uma prova por absurdo, na verdade. Vamos considerar Então, suponha que A é um subconjunto dos naturais e que não tem um menor elemento. Um mínimo. A gente quer provar que ele tem que ser vazio. A gente vai considerar um conjunto auxiliar, que vai ser o conjunto B. É o conjunto dos N naturais, tais que o IN está contido no complementar de A, se vocês quiserem, tais que o IN interseção A é vazio. Então, A é um conjunto que não tem o menor elemento, né? O B, certamente, note que se o N está em B, bom, por definição, o IN interseção A é vazio, portanto, o N não pertence a A, né? Pois o N pertence ao IN, né? N é menor ou igual a N, portanto, o N pertence ao IN. Então, se o IN não intersecta o A, certamente o N não pode estar em A. Então, se o N está em B, o N não pode estar em A, logo, o B está contido no complementar do A, né? O que a gente vai provar é que B, nesse caso, é o conjunto de todos os naturais. Portanto, o complementar de A é tudo, então o A não tem natural, não tem elemento nenhum. O A é vazio, né? Por que o B é o conjunto de todos os naturais? Por indução, né? O 1 não tem que pertencer a B, né? Por que o 1 pertence a B? Porque o 1 não pode pertencer a A. Logo, o I1 só tem o 1, né? O I1 não intersecta o A, está contido em N menos A, né? Por que o 1 não pertence a A? Porque se o 1 pertencesse a A, necessariamente o 1 é o menor elemento de A, porque o 1 é o menor elemento dos naturais, né? E A é um subconjunto dos naturais. Não, o 1 é o menor número natural que existe. Por definição, mínimo quer dizer que ele que qualquer cara menor que 1 está fora da 1. Não tem ninguém menor que 1, né?
qualquer natural ou é 1 ou é sucessor de alguém, portanto é alguém mais 1, portanto é maior que 1. Né? Então 1 é o menor número natural. Se ele é o menor número natural, se ele pertence a um conjunto A qualquer de números naturais, ele vai ser automaticamente o mínimo do A. Então se o A não tem um mínimo, ele não pode conter o 1. Né? E portanto o 1 pertence a B. Agora, se N está em B, então o IN não intersecta o A, né? Quer dizer, o A não tem ninguém. Agora, quem que é o IN mais 1? O IN mais 1 é o IN união N mais 1. Se um cara é menor ou igual a N mais 1, ou ele é igual a N mais 1, ou ele é menor ou igual a N. Por quê? Porque não tem ninguém entre o N e o N mais 1. A gente acabou de provar isso, né? O último fato diz que nunca tem ninguém entre o N e o N mais 1. Então, quer dizer, se um cara é menor que o N mais 1, ele é necessariamente menor ou igual a N. Né? Ou seja, do IN para o N mais 1, você simplesmente agrega o N mais 1. Né? Isso aqui é uma consequência do fato anterior. Né? Então a gente tem duas possibilidades só. Ou N mais 1 pertence a A, e nesse caso, o N mais 1 vai ser o mínimo de A, o que é um absurdo. Por que o N mais 1 vai ser o mínimo de A nesse caso? Porque o A não contém ninguém menor ou igual a N. Né? O N são os caras menores ou iguais a N. E os caras menores ou iguais a N mais 1, ou são menores ou iguais a N, ou são o próprio N mais 1. Então, se o N mais 1 pertence a A, ele é automaticamente o menor elemento de A. Porque qualquer cara menor que ele vai estar no IN. E não tem nenhum elemento do IN no A por hipótese de indução. Né? Então, se o N mais 1 estiver em A, ele automaticamente vai ser o mínimo do A. Se o N mais 1 não pertence a A, como o IN mais 1 é o IN união N mais 1, o IN não intersecta o A, o N mais 1 não está em A, então o IN mais 1 não intersecta o A. E, portanto, por definição, o N mais 1 pertence a B. Então, a única possibilidade que não é absurda é que o N mais 1 pertença a B. Quer dizer, a gente provou que se N está em B, então o N mais 1 está em B. Assim. Se N está em B, o N mais 1 está em B. Essa implicação vale para qualquer N. E logo, B igual a N. Agora, se B igual a N, como B está contido em N menos A, e o B são todos os naturais, o A tem que ser vazio. E acabou a prova. Quer dizer, eu provei que se A não tem um mínimo, ele tem que ser vazio. Quer dizer, qualquer conjunto não vazio dos naturais tem que ter um mínimo. Tem que ter um menor elemento. Né? Isso é o princípio da boa ordenação e ele serve de base para provas por indução um pouco diferentes, um pouco mais sofisticadas, é o chamado segundo princípio da indução. Né? Deixa eu comentar rapidamente. E a seguinte propriedade: se A é um conjunto dos naturais
Então você tem um conjunto com a seguinte propriedade. Você pega um natural qualquer. Se você, supondo que todos os naturais menores que ele estão em A, você consegue deduzir que ele está em A, se isso vale para qualquer N, então esse conjunto tem que ser o conjunto de todos os naturais. Mas que o 1 tem que estar em A por vacuidade, né? Não tem nenhum cara menor que 1, né? Como não tem nenhum cara menor que 1, todos os caras menores que 1 estão em A. Isso é uma convenção que a gente sempre faz. É uma propriedade do tipo, para todo elemento de um conjunto vale não sei o quê. Se o conjunto for vazio, isso é sempre verdade. Porque o jeito disso ser falso é se existir um elemento do tal conjunto para o qual a tal propriedade seja falsa. Se o conjunto não tem elemento nenhum, é automaticamente verdade que todos os elementos dele têm a propriedade que você quiser. Os elementos do conjunto vazio têm qualquer propriedade que você quiser, porque o único jeito de uma afirmação dessa ser falsa é se existir um elemento, no caso do conjunto vazio, não existe elemento nenhum no conjunto vazio, para o qual não vale a tal propriedade, né? Estou dizendo isso para mostrar que automaticamente essa hipótese aqui vale para n igual a 1, quer dizer, o 1 tem que pertencer a A por vacuidade, né? Se você quiser, a gente poderia agregar isso nas hipóteses, mas formalmente não precisa, né? Todo natural menor que 1 satisfaz o que você quiser, pertence ao conjunto que você quiser, né? Então isso aqui é verdade para... Não é todo natural menor que 1 pertence a A, porque não tem nenhum natural menor que 1 para contar a história, para negar esse fato, né? Bom, então 1 tem que pertencer a A. Agora, se o 1 pertence a A, todo natural menor que 2 pertence a A. Então o 2 tem que pertencer a A. Então 1 e 2 pertencem a A, portanto todo natural menor que 3 pertence a A, e o 3 pertence a A. Mas esse é um argumento informal, a gente, na verdade, a prova disso fica muito fácil com o princípio da boa ordenação, né? E de fato, se A não for o conjunto dos naturais, N menos A vai ser diferente de vazio. Logo tem um menor elemento, né? Um mínimo N0. E, por outro lado, certamente todos os elementos menores que N0 pertencem a A. Porque N0 é o menor elemento do complementar de A. É o menor cara que não pertence a A. Você tem um menor cara que não pertence a A, todos os caras menores que ele, por definição, tem que pertencer a A. Então todos os caras menores que N0 pertencem a A. Como o conjunto tem essa propriedade, se todo mundo pertence a A para todo K menor que N0, o N0 tem que pertencer a A. Onde N0 pertence a A, mas N0 era o menor cara que não pertence a A. Então é um absurdo o N0 não pertence a A e pertence a A ao mesmo tempo, né? Então a gente tem direito de usar esse tipo de argumento. Deixa eu dar só um exemplo clássico de aritmética. Eu disse que um cara maior que 1 é primo se A vezes B igual a N, implica que A igual a 1 ou B igual a 1. Quer dizer, um número maior que 1 é primo, se o único jeito de escrever ele como um produto de dois números naturais é do jeito trivial, escrever N igual a N vezes 1 ou N igual a 1 vezes N. Mas não, quer dizer, ele não pode ser escrito como produto de dois naturais maiores que 1, né? A definição usual. E a propriedade é a parte, proposição que eu quero mostrar, é a existência no teorema fundamental da aritmética o teorema fundamental da aritmética tem duas partes, a existência e a unicidade. Eu vou provar a parte fácil, que é a existência.
Existência de quê? Existência de fatoração. O teorema fundamental da aritmética é sobre fatoração em primos. Todo natural, digamos, maior que 1, para não dar polêmica, né? Natural maior que 1. Não dá polêmica o quê? Que eu ia anunciar que todo natural pode ser escrito como produto de primos. Vocês poderiam reclamar que 1 não pode ser escrito como produto de primos. Eu poderia dizer, bom, mas 1 é um produto de 0 fatores primos, mas 0 nem é natural, eu não queria entrar nessa fatoração. Até que você tem uma soma com 0 fatores, você vai somar um monte de coisa, mas se você ainda não somou nada, o resultado é 0. Você vai multiplicar um monte de gente, se você ainda não multiplicou nada, o resultado é 1. Você começa com 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Mas deixa para lá, eu estou enunciando para naturais maiores que 1 para não dar essa discussão sobre o que é o produto de fator nenhum, né? Por outro lado, a gente admite produto de um fator primo. Você tem, se o número é primo, ele é escrito como produto de primo de um jeito trivial. Você escreve n igual a n, né? 2 igual a 2, já está fatorado como produto de primo, porque ele próprio é primo, ele é um produto de um fator primo, né? A prova, a gente vai usar o segundo princípio da indução, né? O que a gente vai provar. Bom, se a gente quer ser muito formal, a gente está fazendo provas por indução para propriedades que valem para todos os naturais. Mas é claro que dá para provar por indução propriedades que valem para todo natural maior ou igual com uma certa coisa. No nosso caso, maior ou igual a 2. Mas podia ser maior ou igual a 5. Não um natural maior ou igual a 5, ou um natural que é da forma 4 mais alguma coisa, né? Você pode perfeitamente provar que para todo K natural, 4 mais K tem uma certa propriedade e provar isso eventualmente por indução. Você prova que 4 mais K tem uma certa propriedade para todo K natural, você está provando que todo natural maior ou igual a 5 tem essa propriedade. E eventualmente você pode provar isso por indução. Aqui a gente está querendo provar que para qualquer n natural, S de n, que é n mais 1, pode ser escrito como produto de primos. A gente até poderia começar com n igual a 1, então S de 1 é 2. É primo, né? Logo está escrito como produto de primos de um jeito trivial. 2 igual a 2 já está escrito como produto de primos. Vamos lá. Mas a gente quer usar esse segundo princípio da indução. Suponha que para qualquer K menor que N, S de K pode ser escrito como produto de primos. O que a gente quer concluir é que S de N também pode ser escrito como produto de primos. Não é isso que a gente quer provar por indução. Também pode. Bom, como a gente viu, se n igual a 1, a gente já viu diretamente, né? N igual a 1, a gente sabe que o S de 1
é um produto de primo, S de 1 é 2, que é primo, né? Bom, se n é diferente de 1, o n vai ser sucessor de alguém, né? Para algum k natural. Logo k é menor que n. Mas tudo bem. O menor é igual a n. Não sei se eu vou usar isso necessariamente, mas vamos lá. Vamos lá, vamos ter... A gente tem dois casos, né? O primeiro caso é se o S de n for primo. Nesse caso, a gente simplesmente escreve S de n igual a S de n. É a tal fatoração trivial com produto de primos. Não tem um fator primo só. O caso em que S de n não é primo, a gente vai ter necessariamente o S de n, podendo ser escrito como A vezes B, com A e B diferentes de 1, naturais, né? Mas quando você multiplica um natural por um natural maior que 1, o produto fica maior do que cada um dos termos, né? Tanto o A quanto o B são menores que o S de n. Por que é isso? Isso é uma propriedade do produto que pode ser facilmente provado por indução, né? Quando você multiplica um natural por um natural maior que 1, né? Isso é bem fácil, né? Porque se o B, por exemplo, o B é maior que 1, portanto ele é sucessor de alguém. Então, A vezes B é A vezes C mais 1, que é A vezes C mais A, que é maior que A. Né? Como o B é maior que 1, ele é sucessor de alguém, você pode fazer isso. Quer dizer, o produto A vezes qualquer coisa maior que 1 é sempre maior que o A, para todo A natural. E outra verdade, analogamente, né, por comutatividade, se vocês quiserem. Bom, então os dois caras, o A e o B, são menores que o S de n. Se eles são menores que o S de n, e são maiores que 1, né? Eles são sucessores de alguém. Como eles são maiores que 1, temos B é o sucessor de C e A é o sucessor, porque eu já escrevi B sucessor de C, né? E A é o sucessor de D. O A menor que S de n implica que se o como a gente acabou de mostrar que o A e B são menores que o S de n, o A é o sucessor de D e o B é o sucessor de C, implica que o C e o D são menores que n. Né? Se C mais 1 é menor que n mais 1, então C é menor que n, porque o n mais 1 pode ser escrito como C mais 1 mais alguma coisa, você pode cortar o 1, né? Na lei do corte. Então C e o D são menores que n, portanto, S de C e S de D, para quaisquer caras menores que n, vale a propriedade. Ou seja, o S de C e o S de D podem ser escritos como produtos de primos.
Quer dizer, o S de C é P1, P2, PK, e o S de D é Q1, Q2, QR, com P1, PK, Q1, QR, todos primos. Né? E logo, o sucessor de N, que é A vezes B, né? Ele é o BS de C e o AS de D, uma da atividade. O S de C é P1, P2, PK. O S de D é Q1, Q2, QR. Pode ser escrito como produto de primos. E acabou a prova, né? A gente provou que vale para N igual a 1, se vale para N, então vale para o sucessor de N. Quer dizer, não, a gente não fez isso. A gente provou que se vale para todo K menor que N, então vale para N. A gente usou o segundo princípio da indução. O segundo princípio da indução, ele permite fazer mais coisas, né? Porque você tem direito de usar que a propriedade vale não só para o cara anterior, mas você tem direito de usar que ela vale para todos os caras menores que N, para todos os caras anteriores, ao mesmo tempo. Aqui eu tive que usar que tanto A quanto B podem ser escritos como produtos de primos e, portanto, o sucessor de N também pode ser escrito como produto de primos. Então eu usei o tal segundo princípio da indução e essa prova ficaria mais, por indução simples, ela ficaria mais complicada, num certo sentido. A gente ia ter que colocar no meio dela a prova desse fato, de que o primeiro princípio da indução implica o segundo, né? Porque você não... Em geral, o A e o B vão estar... Você pega um N grande, né? E o A e o B vão ser no máximo a metade do N, não vão ser o N menos 1, não vão ser muito... Então você tem que usar que a propriedade vale para todos os caras menores e não só para o cara anterior, né? Muito bem. Essa é para dar um exemplo de... Já que a gente provou isso, deixa eu usar isso para provar um negócio muito clássico, que é um teorema do Euclides. Porque a prova é muito bonitinha. E a gente está em condições de fazer isso, que a gente acabou de provar essa parte fácil do teorema fundamental da aritmética. O teorema de Euclides diz simplesmente que existem infinitos primos. E a prova é muito bonitinha. Vamos lá. A prova já vai ser por absurdo. Eu suponho que não. E que, se não existem infinitos primos, você só tem um... Eu formalmente devia ter falado de conjuntos finitos, conjuntos infinitos, mas deixa eu aproveitar o embalo. Existe só uma quantidade finita de números primos. Quer dizer que você pode listar todos os primos indexados por algum natural. Quer dizer, você pode fazer uma lista finita assim, P1, P2, PN, sejam todos os primos que existam. Se vocês quiserem, deixa eu definir logo o que é o conjunto. Definir a definição. Conjunto A é finito se tem duas possibilidades. Ou A é vazio, vazio é um conjunto finito. Se o A não for vazio, tem que existir uma bijeção. Quer dizer, existe algum N natural e uma bijeção entre o IN e o A. IN é o conjunto padrão com N elementos.
é esse conjunto aqui, o conjunto de todos os naturais menores ou iguais a n. Então, o IN, por definição, é um conjunto finito, e ele é um modelo, os IN são modelos para todos os conjuntos finitos nesse sentido. Um conjunto é finito se ele está em bijeção com algum IN, se tem alguma bijeção do IN para o A. E uma bijeção do IN para o A, na verdade, é uma enumeração finita dos elementos do A. Quer dizer, você pode chamar o f de 1 de x1, o f de 2 de x2, etc., o f de n de xn, e aí o A vai ser o conjunto x1, x2, xn. Então, se o conjunto dos primos for finito, quer dizer, se não existem infinitos primos, um conjunto é infinito se ele não for finito. A gente vai falar de conjuntos infinitos daqui a pouquinho. Mas, se o conjunto dos primos for finito, se não existem infinitos primos, então você pode enumerar os primos por um certo n. Quer dizer, vai existir algum n natural, alguma bijeção do IN para o conjunto dos primos, e os primos, todos os primos que existem vão ser o P1, o P2, etc., ou Pn. Você faz uma lista finita com todos os primos, né? Tá? Então, considere o número natural n grande, que por definição vai ser P1 vezes P2, etc. Se você só tem um número finito de primos, você pode multiplicar eles todos. O que a gente vai fazer é que a gente vai multiplicar eles todos. Deixa eu chamar esse cara de M, digamos. E o natural n igual a m mais 1. Então, o mzão é o produto de todos os primos que existem. E o nzão é esse número mais 1. Eu quero chegar a um absurdo a partir desse mzão. O nzão certamente é maior que 1. Né? Então, pela proposição anterior, nzão é um produto de primos. Mas então, ele tem que ser múltiplo de algum primo, né? Logo, para algum j menor ou igual a n, o nzão vai ser múltiplo do pj, né? Porque os primos que existem são esses. Se nzão é produto de primos, ele vai ser produto de alguns desses primos, talvez repetidos. Aliás, nesse teorema, nessa proposição, esses primos não são necessariamente todos distintos, né? Quando você escreve um cara como produto de primos, o mesmo primo pode aparecer várias vezes. Por exemplo, 4 é 2 vezes 2. Ele pode ser escrito como produto de primos, mas o único primo que aparece é 2 e aparece 2 vezes. Né? 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Então, no enunciado das proposições, se entende que os primos não são necessariamente distintos. Mas, de qualquer jeito, todo número maior que 1 é produto de primos de algum jeito, tem pelo menos um fator primo, e esse fator primo vai ser um divisor do número, no sentido de que o número é esse primo vezes alguma coisa, né? Vezes o produto dos outros. Ou se não tiver outro, vezes 1. Mas certamente todo número, um corolário imediato disso é que todo número maior que 1 é múltiplo de algum primo, quer dizer, algum primo vezes alguém. Né? Então aqui existe j menor ou igual a n e um certo c natural com nzão igual a pj vezes c. É esse negócio, qualquer número maior que 1 é múltiplo de algum primo. Né? Só que a gente vai ter uma contradição, porque ao mesmo tempo o nzão é mzão mais 1, que é P1 vezes P2, etc., vezes PJ, vezes etc., vezes Pn mais 1. Então você vai ter um múltiplo de PJ igual a outro múltiplo de PJ mais 1. Quer dizer, como esse número é maior que esse, né?
PJ vezes C é maior que PJ vezes o produto dos outros primos. Quer dizer, o C tem que ser maior que o produto desses outros primos. Então, o C tem que ser o produto dos outros primos. Mais alguma coisa? Quer dizer, deixa eu usar logo. Eu não defini subtração de natural, mas é claro que quando você tem um natural maior que o outro, por definição, você escreve esse natural como o outro mais alguma coisa. Essa coisa, né, quando você escreve n igual a m mais p, você pode fazer uma notação que diz que p é n menos m. Né? Então, se... Isso você pode fazer sempre que n é maior que m. Sempre que n é maior que m é menor que n, tanto faz. O n vai ser m mais alguma coisa e essa coisa é a diferença dos dois. Nesse caso, você vai ter que o PJ vezes C menos P1, etc. PJ menos 1, PJ mais 1, PN, quer dizer, o produto dos outros primos. O PJ divide isso e divide isso. Então, você pode botar o PJ em evidência, o que é equivalente à distributividade, né? Isso daqui vai ser n menos m, e, portanto, vai ser 1. Mas isso é um absurdo, né? 1 ia ser múltiplo de um primo, que é um número maior que 1. Um número maior que 1 vezes qualquer coisa vai dar maior que 1 sempre, vai dar pelo menos PJ esse produto, né? Então, isso é absurdo. Acabou a prova. Quer dizer, como a gente já provou que todo número maior que 1 é produto de primos, a gente chega no absurdo, porque esse número aqui, a ideia é que o m é múltiplo de todos os primos que existem, porque eu estou supondo que só tem um número finito, eu posso multiplicar eles todos. Então, esse mzão é múltiplo de todos os primos que existem. Isso implica que mzão mais 1 não é múltiplo de primo nenhum. Isso é um absurdo, porque você ia ter um número maior que 1, que não é múltiplo de primo nenhum. E a proposição anterior diz que todo número maior que 1 pode ser escrito como produto de primos, em particular é múltiplo de algum primo. Né? É assim que funciona a prova. Tá? Muito bem, então a gente já usou indução em mais de uma forma para provar coisas que não são totalmente triviais. À primeira vista poderia parecer óbvio que existem infinitos primos, mas não é tão óbvio assim, né? Você só com os primos, sei lá, 2, 3, 5 e 7, você já forma um monte de números, né? Tem 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5 vezes 7. Você pode multiplicar 2 quantas vezes você quiser. Você já consegue criar infinitos números multiplicando só alguns poucos primos. Poderia acontecer de você ter, sei lá, um bilhão de números primos que multiplicando de algum jeito você tivesse todos os naturais. Mas não é verdade, você sempre tem que aparecer um primo novo, quer dizer, você tem que ter infinitos primos, mas precisa de um argumento, né? Então, esse é um argumento muito bom para provar esse fato. Muito bem. Então, vamos falar mais formalmente de conjuntos finitos e infinitos. Tem várias proposições sobre conjuntos finitos no livro do Elon. Deixa eu provar algumas. E depois a gente continua na aula que vem, mas vamos lá. Bom, então a gente já definiu o conjunto finito lá, né? Então, um primeiro fato importante sobre conjuntos finitos é que não pode existir uma bijeção entre um conjunto finito e um subconjunto próprio dele. Então, a gente vai provar. Deixa eu fazer como o Elon. Provar primeiro um lema. Um lema geral sobre funções e conjuntos. Você tem uma função de um conjunto em outro, e se você pega um elemento de x e outro elemento de y, né? Então,
pega um elemento qualquer de x e outro elemento qualquer de y, a gente vai conseguir construir outra bijeção entre x e y que leva o A no B. Muito bem, vamos provar isso primeiro. Então a gente tem dois casos. O primeiro caso é quando o f de A é igual a B. A gente não precisa fazer nada. Se f de A igual a B, tomamos G igual a F. Se o f já leva o A no B, não precisa fazer nada. Agora, se o f não leva o A no B, se f leva o A num certo D diferente de B, por exemplo, né? Como f é uma bijeção, alguém vai no B. E esse é o... Né? Porque o f é injetivo e sobrejetivo. Então, como o B está em Y, o B tem que ser a imagem de alguém. E eu estou supondo que o A não vai no B. Então, o B tem que ser a imagem de algum cara diferente de A. Né? Então, existe C em X que não é o A, quer dizer, existe C em X menos A, com F de C igual a B. Então, o A está indo num cara diferente do B e tem um cara diferente do A que vai no B. O que a gente faz? A gente modifica a F nesses dois pontos, A e C, para que o A vá no B, e aí fica sobrando o C no domínio e o D no contradomínio. A gente faz o C no D. Então, definimos de A para B por... A G vai ser parecida com a F, exceto nesses pontos, A e C. Quer dizer, se o X for A, eu quero levar no B, né? Então, deixa eu escrever mais em linha, né? Eu quero que o G de A seja B. Como eu falei, vai sobrar o C no domínio, D no contradomínio. Então, eu faço G de C igual a D e G de X igual a F de X para qualquer X no A que não seja nem o A nem o C. Se não for nem o A nem o C, eu não faço nada, eu mantenho a mesma F. Então, se a gente fizer um desenho, né? Você tinha uma bijeção. Digamos, aqui é o A está indo no D. Isso aqui é a F, né? E tinha o tal C que está indo no B, né? Eu quero que o A vá no B. O que eu faço com a G é levar o A no B, levar o C no D, eu troco as setas aqui, isso aqui vai ser a G, e o resto é uma face igual a F. Eu não mudo nada nos outros caras, eu só troco essas duas setinhas. Né? Então isso prova o lema não é difícil, mas ajuda a gente a organizar. Então, se existe uma objeção entre dois conjuntos, não tem perda de generalidade em supor que ela está levando esse elemento aqui naquele elemento lá, né? Quaisquer que sejam esse elemento aqui. Muito bem. Então, temos essa proposição aqui. Então, você tem um subconjunto próprio de N, que é um subconjunto próprio é simplesmente dizer que o A é diferente de N, né? O A já é um subconjunto de N. Próprio quer dizer que não é o próprio N, então não pode existir
nenhuma objeção do A no IN. Não pode existir uma objeção entre IN e um subconjunto próprio dele, né? Isso é uma propriedade que vale, a gente vai ver imediatamente que se vale para os IN, vale para todos os conjuntos finitos. Dado um conjunto finito, não pode existir uma objeção entre ele e um subconjunto próprio dele. E isso caracteriza os conjuntos finitos. A gente vai ver que para qualquer conjunto infinito sempre tem uma objeção entre ele e um subconjunto próprio. Então, isso dá uma caracterização heterodoxa, digamos, dos conjuntos finitos, né? Os conjuntos têm essa propriedade. Não existe nenhuma objeção entre ele e um subconjunto próprio. Bom, vamos provar isso. Naturalmente por indução em N, né? Caso N igual a 1 é trivial, né? Como I1 tem um elemento só, né? Se A é um subconjunto próprio do I1, então ele tem que ser vazio. E obviamente não pode existir uma objeção entre o conjunto vazio e um conjunto não vazio, né? Bom, a gente vai supor que vale para N e vamos provar para N mais 1, né? Porque existe uma objeção entre A e N mais 1 com A subconjunto próprio do IN mais 1. Né? A gente pode... A gente tem dois casos, né? Ou N mais 1 está em A, ou N mais 1 não está em A. Primeiro caso, sei lá, em que o N mais 1 está em A. Nesse caso, como o N mais 1 pertence a N mais 1 também, se existe uma objeção entre A e o N mais 1, também existe uma objeção entre o A e o N mais 1 que leva o N mais 1 no N mais 1, pelo lema anterior. O N mais 1 é um elemento do A, N mais 1 é um elemento do I, N mais 1. Eu posso levar o N mais 1 no N mais 1 e ainda ter uma objeção, não é isso que diz o lema. Eu posso, se for necessário, modificar a objeção F. Né? Nesse caso, existe G de A para IN mais 1 ainda uma objeção pelo lema, né? Com G de N mais 1 igual a N mais 1 pelo lema. Mas então, o G de A menos N mais 1 para IN, que é IN mais 1 menos N mais 1, também é objeção. A mesma G, quer dizer, eu devia ter escrito... tem um certo abuso de notação. Então, vamos lá, pelo lema. Então, na verdade, essa é a G restrita a esse conjunto, né? Que vai daqui para lá. Então, função qualquer. Muitas vezes eu vou esquecer de dizer que é a restrição, eu vou chamar de G mesmo.
Mas, tecnicamente, quando você tem uma função num conjunto no outro, você pode restringir a função a qualquer subconjunto do domínio, vai dar uma função desse subconjunto do domínio no mesmo contradomínio ou em qualquer coisa que contenha imagem disso, né? Como o G é uma bijeção, eu levo o n mais 1 no n mais 1, caras diferentes do n mais 1 vão em caras diferentes do n mais 1. Aí você vai levar o A menos n mais 1 em n mais 1 menos o n mais 1. Só que o n mais 1 menos o n mais 1 é o IN, né? O n mais 1 a gente mostrou que é o IN união n mais 1. Você tira o n mais 1, sobra o IN. E se você tira o n mais 1 do A, como o A é um subconjunto do IN mais 1, se eu tirar o IN mais 1, o N mais 1 do A, isso vai ser um subconjunto do IN mais 1 menos o N mais 1, que como a gente sabe é o IN. E a gente tem uma bijeção entre esse conjunto, o A menos N mais 1, e o IN. Como o A menos N mais 1 é um subconjunto do IN, e você tem uma bijeção entre ele e o IN, por hipótese de indução ele tem que ser todo o IN. Porque, por hipótese de indução, não existe nenhuma bijeção entre um subconjunto próprio do IN e o IN. Né? Por hipótese de indução, devemos ter A menos N mais 1 é todo o IN, onde o A tem que ser o IN união N mais 1, que é o IN mais 1. Absurdo, porque o A era um subconjunto próprio do IN mais 1. Né? Então, o primeiro caso não dá. Agora, o segundo caso é quando o N mais 1 não pertence a A. E nesse caso, o A está contido em N mais 1 menos o N mais 1, porque o N mais 1 não está em A. Isso é o IN. Então, o A é um subconjunto do IN. E você tem uma bijeção de um subconjunto do IN no IN mais 1. Como é uma bijeção e o IN mais 1 contém o N mais 1, alguém está indo no N mais 1. Né? Seja C em A com F de C igual a N mais 1. Então, se você tirar o C do A, o F restrito a A menos C vai levar o A menos C. Como o F levava o A no IN mais 1, numa bijeção, vai levar no IN mais 1 menos o F de C, que é o N mais 1. Só que IN mais 1 menos N mais 1 é o IN. Isso aqui tem que ser bijeção também. Você tem uma bijeção que leva um cara no outro. Aí você tira esse cara do domínio, aquele cara do contradomínio, continua sendo uma bijeção. Né? Então eu tirei o C do domínio e o N mais 1 do contradomínio. O F restrito ao A menos C é uma bijeção entre o A menos C e o IN. Mas A menos C, o A está contido no IN, isso está contido então no IN menos C. Portanto, o A menos C é subconjunto próprio do IN. Isso é um absurdo. Então acabou a prova, né? É absurdo em qualquer caso. Quer dizer, não pode ter nenhuma objeção de um subconjunto próprio do N mais 1. O N mais 1, supôs que vale para N, provou que vale para N mais 1. Tem que valer para todo o N, quer dizer, para... Eu devia ter escrito no enunciado, isso vale para todo o N. Né? Tá?
temos 3 corolários bacanas, um aqui. Um é que o número de deixa eu escrever uma linha a mais nessa definição. Essa linha vai ser justificada por aquele corolário que eu ainda não escrevi. Quando você tem uma objeção do iene para o A, a gente diz não só que o A é finito, mas que ele tem N elementos. Esse corolário que eu vou fazer agora mostra que esse N está unicamente determinado. Um conjunto não pode ter ao mesmo tempo 3 elementos e 5 elementos. O número de elementos de um conjunto, se o conjunto for finito, né, ele tem um certo número de elementos, tem alguma objeção de algum iene para ele, e esse número de elementos é unicamente determinado pelo A. Por quê? Porque o corolário diz que se existem bijeções f de n para, digamos, de im para ig de in para A, com mn naturais, então m tem que ser igual a n, não tem jeito. Tá, porque se existe uma objeção do im para o A, então o A tem m elementos. Se existe uma objeção do in para o A, o A tem n elementos. A gente quer ver que isso implica que m é igual a n, quer dizer, o número de elementos está bem determinado. Né? Por que é isso? Põe aqui não, por absurdo. A gente viu que dados 2 naturais mn, você sempre tem ou m igual a n, ou m menor que n, ou n menor que m. Os papéis do m e do n são simétricos, né? A gente pode supor que, digamos, m é menor que n, sem perda de generalidade. Se m é menor que n, a gente pode considerar a função que vai ser uma bijeção, vai ser a inversa da g composta com a f. A f leva o im no A. A inversa da g leva o A no in. A g tem inverso porque é uma bijeção. A inversa da g é uma bijeção que leva o A no in. Né? Então o f leva o im no A, a inversa da g leva o A no in. G menos 1 composto com f é composto de 2 bijeções, portanto é uma bijeção que leva o im no in. Né? Mas isso é absurdo. Pois, como o m é menor que n, o im é subconjunto próprio do in. Não, m menor que n, os caras menores ou iguais a m estão contidos nos caras menores ou iguais a n, mas o n pertence ao in, mas não pertence ao im. Né? Então o im é um subconjunto próprio do in. Né? E aí você tem um absurdo, você teria uma bijeção de um subconjunto próprio do in no in, e a proposição diz exatamente que não pode existir uma coisa dessa. Não pode existir uma bijeção entre um subconjunto próprio do in e o in. Né? Já deu 5 horas, né? Mas tá bom, eu continuo na aula que vem, vamos começar certinho.
Temos mais 2 corolários bacanas que a gente prova no início da aula que vem. Na aula que vem a gente termina esse capítulo e já começa a falar de números reais. Mas tem muitas coisas interessantes sobre conjuntos enumeráveis também.